Aleluia. Shalom, 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 meu povo. Bom dia, bom dia. Aqui estamos nós. Hoje somos nós aqui. Vamos para mais um dia. Hoje é o encerramento, né? De mais uma semana, nesse mês de Elu. E foi falado pelo pastor Marcelo, nosso amado lá, pastor de Curitiba, pelo apóstolo, onde o nosso paizão estava ali ministrando. E hoje eu vou encerrar esse mês aqui de Elu, né? E vamos lá, tá certo? Quero falar nesse momento com todo mundo, né? Nossos irmãos estão entrando, mas nós vamos fazer uma oração, orar, pedir a Deus para nos dar a direção nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e traga entendimento, discernimento nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Pai querido e amado, neste momento, Senhor, nos colocamos diante de Ti, nos colocamos em Tua presença e pedimos, Deus, a Tua direção. Que Teu Espírito Santo venha estar sobre nós, que o Teu Espírito Santo traga discernimento, entendimento, para que tudo que for falado, Senhor, venha penetrar o nosso coração. Mas Em nome de Jesus, Paulo? Eu não consegui raciocinar direito, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos nesta hora, te agradecemos, oramos também pela nossa nação, declaramos bênçãos sobre o Brasil. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu vou pedir aos irmãos que... Prazer, minha amada. Que tiver com o microfone ligado, dá um cliquezinho aí para desativar, tá bom? Para que nós possamos fazer a ministração melhor, tá bom? Prazer, meus amados. Bom dia, shalom. Eu sou a pastora Elda, para quem não me conhece. Sou pastora aqui na cidade de Salvador, da comunidade cristã Atalaias, juntamente com meu esposo, pastor Hinaldo. E somos filhos do nosso AP e estamos aqui nessa missão hoje de trazer uma palavra sobre o mês de Elu. Nós sabemos que cada vez que muda o calendário, irmãos, o calendário de Deus, muda o ciclo. E nós temos uma oportunidade, uma chave para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então, nós precisamos alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. Fazer como Romanos 12:2 fala. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, moldar a nossa mentalidade de acordo com a palavra de Deus. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, cada mês bíblico, ele vem com uma oportunidade de uma chave girar dentro de nós e nós desfrutarmos daquilo que Deus tem preparado para nós nesse tempo. Eu costumo dizer que nós só desfrutamos daquilo que entendemos. Baseado no livro de Mateus 13, a parábola do semeador, nós só vamos desfrutar daquilo que entendemos. Se eu não entendo, eu não desfruto, não é verdade? Então, nós sabemos que Elu é o 6º mês no calendário bíblico, no calendário religioso, e o 12º no calendário civil. Neemias, capítulo 6, versículo 15, a Bíblia fala que Neemias acabou a reconstrução do muro. E nós podemos pegar essa palavra para nós, de Neemias 6,15, e trazer para a nossa vida. Elu é um mês onde a misericórdia do Senhor está em nosso favor. Olha que coisa maravilhosa. A misericórdia do Senhor em nosso favor. O rei amado está no campo. E se o rei está no campo, meus queridos, o que é que significa? Que o rei quer um encontro conosco. O rei quer relacionamento conosco. E nós precisamos entrar neste ambiente. Nós precisamos entrar neste lugar. Para quê? Para pegar este relacionamento com o Pai. Para pegar este relacionamento com o rei. O rei, ele saía uma vez, para quê? Para ouvir os seus súditos.
ouvir aqueles que ele comandava. Então, nós devemos aproveitar esse mês para quê? Para ouvir aquilo que o Pai, aquilo que o Rei tem para falar conosco. Então, nós devemos fazer isso nesse mês de Elu. O mês de Elu é um mês de relacionamento, é um mês que nós entramos para receber mais do Senhor. É um mês de 29 dias para reconstruir em nós aquilo que foi desfeito. Olha a oportunidade que Deus nos dá. Nós temos oportunidade de reconstruir aquilo que foi desfeito. Neemias, ele teve a oportunidade de construir, de reconstruir aquilo que foi derrubado. Nós também, neste mês de Elu, nós temos a oportunidade de reconstruir na nossa vida aquilo que foi desfeito, aquilo que foi derrubado, né? É um mês de busca, é um mês em que eu estou para o meu amado e o meu amado está para mim. Então, o apóstolo ontem ele falou algo importante. Ele disse assim, que o rei está no campo disponível para aqueles que estão disponíveis em ouvir a ele. Então, eu estou, olha como a palavra fala, eu estou para o meu amado e o meu amado está para mim. Para que o amado esteja para mim, eu preciso estar para ele. Então, é um mês de busca, é um mês de relacionamento. Eu preciso adentrar nesse ambiente, eu preciso adentrar neste lugar, para quê? Para que eu possa receber do amado. Para que eu possa receber, para que eu possa desfrutar aquilo que o Senhor tem para mim neste mês. Então, eu preciso buscar. É um mês de arrependimento, né? Nós estamos aí no jubileu. É coisa linda, quem estava assistindo aí foi extraordinário com os apóstolos. E é um mês de nós recebermos aquilo que nos pertence, né? É um mês de restituição. Então, para que eu venha receber tudo isso, eu preciso entrar em um ambiente de arrependimento. A palavra do Senhor disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender daquilo que eles estão fazendo, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, nós precisamos entrar neste ambiente no mês de Elu, para quê? Para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Então, precisamos estar, irmãos, com o coração contrito, com o coração quebrantado. Precisamos estar com o coração voltado para a palavra de Deus, aproximando do Senhor. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo quanto eu preciso mudar. Porque o relacionamento com o Senhor vai gerar intimidade. E quando você gera intimidade, você sabe aquilo que a pessoa gosta e aquilo que a pessoa não gosta, não é verdade? Então, quando nós estamos íntimos do Senhor, quando nós geramos essa intimidade com o Pai, com o Rei que está no campo, o que acontece? Nós vamos estar íntimos. E se nós estivermos íntimos, nós vamos saber aquilo que Ele quer de nós. Por isso que o mês de Elu é um mês de arrependimento. Porque nós vamos nos aproximar do Rei, nós vamos nos achegar até Ele, nós vamos nos voltar para Ele, vamos saber, tanto Ele vai nos ouvir, como nós vamos ouvir o Senhor. E esse mês, para entrarmos nesse arrependimento, nós precisamos ir neste lugar. Nós precisamos ir em busca do Rei. Nós precisamos ir ao campo. Nós não podemos ficar parados. Eu quero. Não, nós precisamos ir em busca daquilo que o Rei tem para dar, né? Também é um mês para nós nos organizarmos. Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vida com Deus? É como eu falei, é um mês de aproveitar para reconstruir aquilo que foi destruído. Talvez a sua vida é uma vida de oração, de busca de palavra, de relacionamento com o Pai, mas por algum motivo esse relacionamento foi cortado, foi separado, né? E nós precisamos voltar a esse lugar. Por isso nós precisamos fazer o techuvá, voltar à nossa origem em Deus, voltar a esse relacionamento no Senhor. Porque quando nós organizamos a nossa vida, quando nós colocamos a vida pautada na presença de Deus,
nós passamos a andar conforme Ele quer. Nós passamos a andar conforme Ele deseja. Então, precisamos, irmãos, precisamos entrar neste ambiente. Precisamos preparar o ambiente para quê? Para que o rei venha estar neste lugar e nós venhamos desfrutar daquilo que ele tem para nós. Então, o mês de Elu é um mês assim maravilhoso. Se nós soubermos entrar neste lugar em Deus, nós desfrutamos de tudo que este mês tem preparado para nós. Tudo que ele tem projetado para a nossa vida. O mês de Elu também é um mês de perdão, né? É o mês de nós liberarmos pessoas que nos ofenderam, liberarmos pessoas que nos machucaram. Ah, pastora Elda, mas é difícil eu liberar perdão, é difícil então. Vai ser difícil nós recebermos aquilo que nós queremos. Se eu não estou preparada para liberar perdão, eu não estou preparada para receber aquilo que Deus tem para mim. Nós precisamos organizar. Veja que o mês de Elu, ele é todo... Nós precisamos nos organizar. Precisamos ir à presença do rei. Precisamos nos organizar. Precisamos liberar perdão. Precisamos nos posicionar, porque Elu é um mês de posicionamento. Quando eu me posiciono, né, em querer andar naquilo que Deus instituiu para mim, eu passo a receber tudo aquilo que vem no pacote completo do Senhor, né? Mas se eu não me posiciono, se eu não ando como o Senhor quer, fica difícil receber o pacote completo do nosso Deus. Então, o nosso rei está no campo e eu preciso me posicionar. Eu preciso ter na posição, né, de filho, na posição de adorador, na posição de querer mais de Deus. É como as pastoras ministraram, a profeta Andréa, a pastora Neide, né? Nós temos que ter sede do nosso Deus. Se nós não estamos tendo sede, irmãos, da palavra, se nós não estamos tendo sede de Deus, é porque nós estamos comendo em outra mesa. E isso é perigoso, porque nós não sabemos a fonte de onde está vindo esse alimento. Na mesa do Senhor, não. Nós sabemos que a fonte, ela é pura. A fonte, ela é pura. Então, não precisa de temer, não precisa nos preocupar, porque a fonte que nós estamos bebendo, ela é pura, ela é saudável, né? Não é uma fonte misturada, suja, impura. Não. Mas, para isso, eu preciso ter um posicionamento em querer buscar. O rei está disposto, irmão, ele sai do seu trono. Ele sai do seu trono para vir ouvir os seus filhos, os seus súditos. Ele sai do seu trono. Quando Deus sai do seu trono é porque ele quer relacionamento, ele quer intimidade. O que mais Deus quer é intimidade. O Salmos 25 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem a ele, obedecem a ele. Então, Deus está com o baú preparado para abrir para mim, para você. Agora, eu preciso me posicionar. Eu preciso estar na posição que ele quer. Preciso me alinhar, né? Eu preciso me alinhar com o Senhor. A minha mente tem que ser alinhada com a mente de Deus. O meu coração precisa ser alinhado com o coração de Deus. Para quê? Para que quando ele liberar nos céus, venha manifestar na terra. Então, Deus é tão lindo, irmãos, tão lindo que ele nos dá essa oportunidade. Ele nos dá essa oportunidade. Depois de 2 meses aí, Tamuz e Ave, mês de incredulidade, mês de idolatria. Deus, no mês de Elu, ele nos dá essa oportunidade em nós nos refazermos, em nós nos reconstruirmos, nos arrependermos e estar em um lugar, e estar em um ambiente que foi preparado por ele. E um ambiente o qual ele veio, para quê? Para entregar as bênçãos na nossa vida. Então, nós precisamos disso. Quando o rei está no campo, é porque ele quer ouvir de perto. Ele quer um relacionamento mais íntimo. Ele quer um relacionamento mais profundo. Olha que maravilha. Esse Deus é maravilhoso. É como eu digo, esse Deus não é gente. Esse Deus é tremendo, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Então, o mês de Elu é um tempo de nós aprofundarmos na intimidade.
na intimidade com o nosso Pai. Quando nós nos aprofundamos, irmãos, na intimidade com o nosso Pai, nós passamos a ter esse relacionamento. É como diz lá o Ezequiel, né? Aquele rio, ele ia descendo, descendo, e à medida que ele ia andando, as águas iam subindo. À medida que nós vamos mergulhando em Deus, à medida que nós vamos nos aprofundando no Senhor, nós vamos passando a ter relacionamento com Ele. Nós vamos passando a ter intimidade com Ele. E se eu gero relacionamento, gero intimidade, automaticamente eu vou gerar arrependimento. Você está vendo como são processos, irmãos, estar diante do Senhor? Não é apenas chegar, é como nós falamos aqui, nós ensinamos, o apóstolo fala, né? As pastoras que ministram falam, os pastores. Irmãos, não é um toque de mágica, não é entrar, agora eu vou fazer, agora eu vou celebrar as festas, agora eu vou entrar nos meios bíblicos porque eu vou ser... Não, não é. É entender. Não adianta eu entrar se eu não entendo. Eu não vou desfrutar. Eu apenas vou participar de um propósito, eu apenas vou participar de um evento, mas se eu não estou entendendo, eu deixo de desfrutar o que Deus tem para mim. Então, eu poderia estar muito mais profundo, mas para isso, eu preciso me posicionar. Eu preciso querer. Eu preciso buscar. Então, o mês de Elu é tempo de aprofundar nessa intimidade. Para quê? Para termos relacionamento com Ele. E assim como Neemias, ele restaurou os muros, né, no mês de Elu, como fala lá em Neemias 6:15, no 25º dia do mês de Elu, no dia 21 de setembro, caindo no calendário gregoriano, né? No 25º dia, Neemias acabou a reconstrução dos muros. Mas por quê? Porque Neemias se posicionou. Veja que Neemias passou por todas essas etapas, por todos esses processos. Ele ouviu a Deus, né? Ele ouviu a Deus, ele buscou o Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor, ele se posicionou. Ele gerou um relacionamento com Deus, ele gerou intimidade com Deus, se arrependeu. E ele foi fazer aquilo que estava estabelecido. E ele cumpriu o propósito de Deus. Quando nós, irmãos, obedecemos ao Senhor, quando nós nos posicionamos, ouvimos a Deus, nós cumprimos o propósito do Senhor. Nós devemos cumprir o propósito de Deus, mas para isso eu preciso me posicionar. Para isso eu preciso entrar neste ambiente, o qual o rei está disposto ali a me ouvir, disposto ali a saber o que eu tenho para falar com ele e o que eu preciso ouvir dele. Então, Neemias, ele reconstruiu os muros. Vamos aproveitar, meus amados. Nesse tempo, Deus nos dá oportunidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Olha o versículo que fala. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Ele está no campo. Vamos invocar. Nós temos 29 dias para invocar o Rei, para ouvir Ele, para Ele nos ouvir. E reconstruir na nossa vida aquilo que foi quebrado, aquilo que foi desfeito, aquilo que foi dilacerado pelo inimigo. Né? Muitas vezes por falta de posicionamento nosso. Então, nós precisamos fazer esse techuvá. Nós precisamos voltar à origem. Nós precisamos voltar à origem nele. Precisamos cumprir princípios e obedecer à voz do Senhor. Amados, Deus quer um encontro de uma maneira especial. O nosso Deus, ele quer um encontro de uma maneira íntima com o Pai. Né? Quando nós aprendemos a andar, a nos mover nos ciclos de Deus, uma chave vira em nós. Nós passamos a aprender, irmãos, a viver no ciclo e tudo começou a ser diferente. Tudo começou a ser diferente. Por quê? Porque nós passamos a andar alinhado com o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Não adianta eu querer servir ao Senhor fazendo do meu jeito. O apóstolo ministrou ontem dizendo, olha, não adianta você amar Jesus e não amar aquilo que Jesus faz. E não amar o propósito que Jesus tem.
Então, não adianta eu estar servindo a Cristo e se eu não estou me alinhando com o propósito dele, com o tempo dele. Eu preciso entrar nesse tempo da eternidade. Eu preciso entrar nesse tempo qual ele tem preparado. Para quê? Para que eu possa receber aquilo que ele tem para a minha vida. Né? Daniel, capítulo 2, versículo 21. Olha o que é que fala aqui. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Olha o que é que diz aqui a palavra. É ele que muda os tempos e as estações. Remove os reis e estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Olha só, eu peguei aqui, irmãos, o significado dessas palavras. Olha só, como Deus é maravilhoso. É Deus quem muda os tempos e as estações. É ele que estabelece reis, né? É ele que tira, é ele que faz tudo. É ele que dá sabedoria e entendimento, ou seja, é o Senhor que nos dá conhecimento. Mas o Senhor vai nos dar conhecimento quando nós estivermos dispostos a ouvir, quando nós estivermos dispostos a buscá-lo. O entendimento, o conhecimento não vai cair do céu. Eu preciso ir buscar, né? A sabedoria Deus vai nos dar, mas o conhecimento Deus dá quando nós buscamos, quando nós vamos atrás, quando nós nos colocamos, nos posicionamos em aprender. Quando nós nos colocamos a estar ouvindo a voz do Senhor, para quê? Para que Ele possa revelar aquilo que Ele tem para nós. Mas se eu não me esforço, se eu não me posiciono, se eu não busco, como eu vou adquirir o conhecimento, irmãos? Como eu vou adquirir o conhecimento? E a Bíblia diz que Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento, conhecimento aos inteligentes. O Senhor, Ele traz compreensão, Ele traz discernimento para a nossa vida. Mas quando? Quando eu me posiciono. Quando eu cumpro princípios. Quando eu obedeço. Porque nada adianta, irmão, se eu não obedecer à voz do Senhor. De nada adianta, eu posso estar me enchendo de conhecimento e não estar praticando nada daquilo que o Senhor está me falando. Eu posso me tornar um obeso espiritual. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós venhamos nos encher do seu conhecimento, nos encher da sua glória, para que possamos despejar em outras pessoas. Para que possamos passar adiante esse conhecimento. Para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Para que outras pessoas sejam alcançadas e passem a andar nos ciclos do Senhor, nos tempos, nas estações. Quando nós começamos a andar nos tempos do Senhor, nas estações, foi algo assim, foi duro, irmão. Como diz aqui na Bahia, foi barril. Foi barril, barril dobrado. Porque, imagine você pegar a mentalidade já toda cheia de fortaleza, romana, grega, de toda a fortaleza que você imaginar, cultural, de todas as formas. E você estabelecer princípios do Senhor não é fácil. Nós tivemos que aprender a desaprender, tivemos que aprender a desaprender, aprender a desconstruir e aprender a construir. Não é fácil. Mas se nós estamos querendo viver o propósito de Deus, se nós estamos querendo viver o projeto que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem separado para nós, nós precisamos nos posicionar. E não é servindo a Deus do meu jeito, não é fazendo da minha maneira, é do jeito dele. É da maneira do Senhor. Nós precisamos entender o nosso Deus. Se eu não entendo, se eu não entendo aquilo que Deus tem para mim, nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós. Porque se eu não entendo, eu não vou desfrutar. Eu não vou desfrutar, irmãos, daquilo que Deus tem preparado, dos seus tesouros que Ele tem guardado e escondido. E Ele não vai revelar para qualquer um, Ele vai revelar para aqueles que o buscam. Ele vai estar disponível no campo para aqueles que estão disponível a ouvi-lo. Deus falava para Jeremias, Jeremias, olha, não fale com esse povo, sabe por quê? Não adianta, Jeremias.
Eles querem andar na dureza do coração deles. Eles querem fazer o que eles acham que é correto. Então, deixa eles andar. Porém, eu digo uma coisa, eles vão andar para trás e nunca para frente. Irmãos, quando nós não somos submissos àquilo que Deus quer, nós não conseguimos andar. Nós não conseguimos romper. Nós não conseguimos ir adiante. Por quê? Porque eu estou indo do meu jeito, da minha maneira. Eu estou totalmente desalinhado. Você já viu um carro, quando ele está desalinhado, e ele precisa fazer um balanceamento e alinhamento? Quando ele está totalmente desalinhado, se você coloca esse carro na pista, irmão, você coloca ele numa velocidade, ele começa a trepidar, o volante começa a trepidar, o pneu começa a ficar todo debandeirado, né? E ele precisa de alinhamento. Um bom motorista, ele entende que aquele carro precisa ser alinhado para ele andar naquela viagem, uma viagem segura, uma viagem tranquila, sem problema nenhum. O que é que ele faz? Ele leva para alinhar e balancear. A nossa vida é desse jeito. Talvez nós estamos totalmente desalinhados. Totalmente desalinhados daquilo que Deus tem para nós. Deus está dizendo, meu filho, eu estou aqui, ó, desse lado, e você desse lado. Deus, venha para cá, meu amor, venha para cá. Vamos nos alinhar. Quando nós alinhamos com Cristo, irmãos, tudo muda. Ele é que muda tempo, estações, estabelece reis. Nós precisamos estabelecer, nós precisamos andar nos ciclos de Deus. E olhe, nós temos essa oportunidade. Nós temos o apóstolo que está totalmente disponível a nos ensinarmos, para que nós venhamos a aprender aquilo que Deus quer para nós, a nós entrarmos nesses ciclos e desfrutar da plenitude que Deus tem para a nossa vida. Desfrutar de tudo, irmãos, completo, o que Deus tem para nós. Mas eu preciso me posicionar. Então, este mês de Elu é um mês excepcional para que nós venhamos nos consertar. Pastor, eu estou toda troncha. Então, vamos nos consertar. Vamos nos alinhar. Vamos nos colocar no alinhamento de Deus. Esse mês de Elu, irmãos, é um mês de pressão. É um mês de pressão. A azeitona, para ela dar o azeite extra virgem, ela precisa ser prensada, né? Para tirar o melhor dela. O suco da uva, para ele gerar aquele suco bom, a uva precisa ser prensada. O mês de Elu é um mês de pressão. Talvez você está sendo espremida ali, ó, pastor, eu estou sendo espremida. Não aguento. Vai pedir para sair? Não. De jeito nenhum, irmão. Nós fazemos parte do BOP. Nós fazemos parte do BOP, do exército de elite do Senhor. Nós não podemos pedir para sair, de forma alguma. Vai ter pressão? Vai, mas nós temos que suportar. Sabe por quê? Porque depois disso tudo, vai extrair o melhor que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos extrair, irmãos, o melhor que Deus preparou. Então, se prepara. Como diz o nosso apóstolo Joseí, te prepara, porque o negócio vai pegar. Não vai pedir para sair, não, né, pastora Fátima? De jeito nenhum. Então, irmãos, é um mês de nós nos colocarmos diante dele. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus tem para nós. Nós devemos falar, sabe como? Como Moisés falou. Salmo 90, 12. Salmo. Livro de Salmo, capítulo 90, versículo 12. Olha só o que é que diz aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Moisés disse, Senhor, nos ensine a contar os nossos dias. A palavra dias aqui, irmãos, significa tempo. Senhor, nos ensine. A palavra ensine significa conhecer, aprender. Vai pegando aí. Nos ensina. Ou seja, Senhor, nós queremos conhecer. Nós queremos aprender, né? A contar os dias, a contar os tempos do Senhor. Para que eu preciso aprender a contar os tempos do Senhor? Para que alcancemos, a palavra alcancemos, o significado dela é
entrar para dentro. Olha aí. Se entrar ainda para dentro, né? Mas aqui, ir para dentro. Ir para dentro, entrar. Olha aí. Senhor, eu preciso conhecer, eu preciso aprender a entrar, a contar o seu tempo. Para quê? Para que eu possa alcançar, que eu entre, um coração sábio, que a minha mente, coração, mente, vontade, um coração sábio. Olha aí. Sabedoria. Sábio significa sabedoria, habilidade na guerra, habilidade na administração. Olha que tremendo, irmãos. Moisés dizia, Senhor, nos ensine a conhecer, para aprendermos a contar os seus tempos, para entrarmos, que a nossa mente, ela entre nesse ambiente e que nós venhamos ter habilidade para a guerra e que nós venhamos ter habilidade para administrar o teu tempo, administrar tudo isso que o Senhor está nos dando, Senhor. Olha que maravilha, irmãos, olha que chave o Moisés disse para nós. Então, eu preciso aprender, eu preciso conhecer, entrar neste ambiente. Não é apenas entrar em um mês. Não, irmãos, porque muitas vezes, sabe o que está acontecendo? Está virando moda agora. Né? Andar nos tempos bíblicos está virando moda. E isso não pode, irmãos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que entrar neste ambiente, nós temos que entrar nesses princípios do Senhor, não por modismo, mas por entendimento. Ah, porque agora eu vou fazer isso, eu vou me vestir dessa forma. Não, não. Senhor, me ensine a conhecer o seu tempo. Lembra do Daniel? É ele que muda o tempo e as estações. Então, me ensina a entrar nesse tempo, Senhor, do Senhor. Me ensine a conhecer, a aprender sobre isso, para que eu alcance, para que eu entre, e o meu coração, a minha mente entre nesse lugar, nesse ambiente que o Senhor está proporcionando para mim neste mês de Elul, para que eu venha adquirir habilidade, sabedoria, coração sábio, para que eu venha adquirir habilidade em quê? Na guerra, irmãos, porque é uma guerra. Quando nós entramos no mês de Elul, nós também entramos no trono das trevas, que vai ser falado lá na frente, na próxima semana. Nós entramos no trono de Hermes, o trono que age nas emoções, né? Nos pensamentos. Então, querendo ou não, é uma guerra espiritual. Somos bombardeados. Então, nós precisamos dessa sabedoria para ter essa habilidade nessa guerra que nós estamos travando. E ter habilidade na administração. Lembra o que diz o Salmo 144:1? Adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Olha isso. Adestra, sabedoria. Adestra, ensina. Adestrar quer dizer ensinar. Me instrua. Me instrui, Senhor. Me instrua a andar. Né? As minhas mãos, instrua as minhas mãos para a batalha, porque eu preciso batalhar, e os meus dedos para a guerra. Ou seja, em Elul, nós devemos nos alinhar em Deus, estar habilitados para entrar neste ambiente, para entrar neste lugar, para entrar, né, receber de Deus essas habilidades para guerrearmos, porque se formos de nós mesmos, nós não iremos conseguir, nós não iremos conquistar. Por isso que o amado, o rei está no campo para nos dar esta habilidade. E muitas vezes eu não quero buscar, muitas vezes eu não quero ir, muitas vezes eu não quero tempo de relacionamento com ele, não quero tempo de intimidade com o Senhor. E como eu vou adquirir habilidade? Como eu vou adquirir sabedoria para guerrear? Como eu vou saber adquirir sabedoria para administrar tudo isso que Deus está me dando? Eu preciso entrar neste lugar. Entrar nos ciclos de Deus é você entrar em um ambiente nele. É você entrar, irmãos. Entrar
naquilo que ele está falando, naquilo que ele está trazendo no tempo do Senhor. Para quê? Para que a minha mente, ela gire uma chave. Tem um versículo que eu sou apaixonado por esse versículo. Se eu pudesse, eu botava um outdoor em tudo que era lugar dele. Romanos 12, 2. Quando nós nos deixamos ser moldados, irmãos, pela palavra de Deus, ou seja, quando eu deixo a minha vida ser alinhada, ser moldada é alinhada. Você vai colocar algo dentro de um molde, então aquilo ali, aquilo que você colocou, aquele líquido, aquela massa, seja lá o que for, ela vai se alinhar com aquele molde. Quando nós nos alinhamos com a palavra, quando nós somos moldados através da palavra de Deus, o que é que acontece? Nós somos moldados, uma chave gira na nossa mente. Por isso que a palavra do Senhor em Romanos 12, 2, ele diz, não sejam moldados pelo mundo. Sabe por quê? Porque se nós formos moldados pela mente do mundo, irmãos, nós vamos entrar nessa cultura. E se nós entrarmos nessa cultura, nós vamos estar desalinhados com a cultura de Sião, com a cultura do céu. E nós somos cidadãos do céu, nós temos que aprender a andar na terra como cidadão do céu. Nós temos que aprender a andar aqui, não é no céu. Nós temos que aprender a andar aqui. Mas para isso eu preciso moldar a minha vida com a palavra. É a palavra que vai me alinhar. Quando eu me alinho com a palavra, eu posso passar a experimentar a vontade de Deus, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Então, se eu quero desfrutar de tudo que Deus tem para mim, não apenas por modismo, não apenas porque todo mundo está fazendo agora e eu vou fazer, não, porque eu estou entendendo aquilo que Deus tem para mim. Eu estou entendendo o que é que Deus liberou para mim neste mês de Elul. Eu estou entendendo as habilidades que Deus vai me dar para me guerrear contra o trono de Hermes. Eu estou entendendo para administrar tudo aquilo que está sendo passado para mim. Nós precisamos entender. Mas para isso eu preciso entrar neste ambiente em Deus, para que eu possa ser moldada, para que a minha vida venha a ser alinhada. Lembra do carro? Precisamos nos alinhar. A palavra de Deus é ela que vai nos alinhar. Ela é o prumo que nós vamos passar, irmãos. Vamos ser espremido. Espremido. Para quê? Para tirar apenas aquilo que o Senhor tem para nós, de melhor na nossa vida. Aquilo que Deus quer derramar. E essa matéria-prima que vai sendo derramada, Deus vai nos moldar. Com essa pressão, nós vamos ser moldados e vamos sair conforme o Senhor quer. Mas para isso, eu preciso obedecer à voz do Pai. Para isso, eu preciso estar atento ao que Ele fala, para ouvir e obedecer. Os nossos olhos têm que estar limpos para ver aquilo que Deus quer. Os nossos ouvidos têm que estar circuncidados. A nossa boca tem que estar limpa para que possa jorrar da fonte que nós estamos bebendo. Então, peça ao Senhor, Senhor, adestra, me ensina, instrua a minha vida, as minhas mãos para a batalha, os meus dedos para a guerra. Nós precisamos nos organizar para buscar mais em Deus. Nós precisamos, irmãos, investir mais tempo para buscar mais a presença do Pai. Nesse mês de Elul, é um mês também de nós termos cuidado com as informações distorcidas. Cuidado com aquilo que chega até você. Cuidado com aquilo que você recebe. Ah, mas está falando de Deus. Fala de Deus, eu aceito tudo. Não. Cuidado, meu irmão. Vai ver a fonte que está trazendo, vai ver a fonte está suja, é impura, e você está bebendo dessa água. Nós precisamos beber da água pura, da água limpa, que essa água vai fluir dentro de nós. Então, cuidado com as informações distorcidas, porque se eu recebo informações distorcidas, automaticamente eu vou gerar uma imagem distorcida. Porque aquilo que eu ouço, eu vou reproduzir. Aquilo que eu ouço, eu reproduzo. Então, se eu pego informações distorcidas, eu vou reproduzir informações distorcidas. E eu costumo dizer, se eu não sei e eu pego aquela informações distorcida, eu vou passar informações distorcidas e vou gerar ignorância. A falta do conhecimento.
Então, nós temos que ter cuidado. Cuidado com as informações distorcidas. Cuidado com a voz da serpente. A serpente vai trazer uma voz de engano, uma voz distorcida para você achar que é verdade, mas não é. Tem engano ali. Então, cuidado com as suas emoções. Neste mês de Eli, lembra que eu falei? Né? Lá na próxima semana vai ser falado sobre esse trono. Ele age nas emoções. É um principado dos ares. Então, cuidado com as suas emoções, para que ela não lhe guie, para que ela não lhe direcione fora do propósito de Deus, para que ela não te direcione desalinhando aquilo que Deus tem preparado para você. Porque o que a serpente quer, irmão, com as informações distorcidas, é isso, é lhe desalinhar. Porque se você estiver desalinhado com o tempo de Deus, com o propósito de Deus, você não vai receber aquilo que Deus tem para você. Porque você está totalmente desalinhado. Então, as informações distorcidas servem para isso. E ela vai mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. O apóstolo falou ontem, cuidado com as emoções, para que você não seja levada por essas emoções, seja levado pela palavra, pelo Espírito do Senhor. Quem te conduz é o Espírito, não são as suas emoções. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo deserto pelo Espírito. Nós não somos crente Coca-Cola, irmãos. Crente Coca-Cola é que vive de emoção. Nós não somos crente Coca-Cola. Nós vivemos pelo Espírito. É o Espírito que nos guia. É o Espírito que nos leva. Pela emoção, Maria disse, Senhor, acabou o vinho, e agora? Jesus não era gerado, não era guiado pelas emoções. E ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Não chegou meu tempo. Ou seja, Maria, não é no seu tempo. Mesmo você sendo minha mãe, não é no seu tempo, é no tempo do meu pai. Então, não chegou o meu tempo ainda. Eu não vivo de emoção. Acabou o vinho, eu vou me preocupar, vou me desesperar. Não! Eu vou esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmão, você não pesca. É o peixe que pula dentro da rede. O tempo de Deus, as bênçãos vêm até nós e nos seguem. Nós não saímos desesperados atrás das bênçãos. Mas para isso eu preciso me alinhar nos tempos do Senhor, no tempo do Senhor. Eu preciso entrar nesse ciclo, entrar nele, alcançar esse lugar em Deus. E para isso, eu preciso buscar. Para isso, eu preciso estar disposta a ouvir o que Deus tem para falar comigo. E disposta a obedecer, porque não adianta ouvir e não obedecer. Não adianta eu ouvir a palavra e não obedecer. Tiago, ele diz que nós vamos estar enganando a nós mesmos. Nós precisamos ouvir e obedecer a voz do Senhor. Então, não deixe que as suas emoções te guiem. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja guiado pelo Espírito do Senhor. Porque se você for guiado pelas suas emoções, hoje você está feliz, você vai ser guiado, beleza. Amanhã você vai estar triste e você vai ser guiado para onde? Então, cuidado com as informações distorcidas, cuidado com as emoções, cuidado com esse trono de Hermes, né? Se alimente da comida pura. Se alimente da melhor comida. E a melhor comida é a palavra de Deus. Não existe outra, irmãos. A palavra de Deus, ela diz que a palavra do Senhor é pura. Não precisa acrescentar mais nada. Não precisa colocar mais nada. A palavra de Deus, ela por si só faz um efeito tremendo. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Por que ela é viva? Porque ela traz vida, né? E por que ela é eficaz? Porque ela produz o efeito esperado. É como aquele remédio, você toma um remédio para uma dor de cabeça. E você espera que aquele remédio vá produzir o efeito que fala lá na bula, não é isso? Assim é a palavra. A palavra de Deus, ela é vida. Quando nós recebemos essa palavra, em nós gera a vida, né? Aquilo que é morto vai ser gerado vida, porque a palavra é vida. E ela é vida e ela também é eficaz. Ela vai produzir o efeito que nós estamos esperando. Então, nós precisamos nos alimentar dessa comida. Não sente na mesa de Jezabel. Não vá atrás de outros reis. Vá atrás do amado, do rei que está no campo, com a palavra pura, com a palavra genuína. Cuidado, não misture nada à palavra de Deus. Não coloque temperos na palavra do Senhor.
ela é pura, genuína. Porque quando nós aprendemos a andar nesta palavra, verdadeiramente a se alimentar dela, o diabo queria dar um alimento para Jesus. Transforme as pedras em pão, Jesus não. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, não queira alimento podre. Não queira alimento contaminado. Queira a palavra pura. A melhor comida que tem é a palavra de Deus. Então, no tempo de Elu, é um tempo de mudança. É um tempo de restauração. Vamos aproveitar o jubileu e vamos restaurar, vamos restituir tudo aquilo que nós perdemos, a essência da adoração. Vamos restituir tudo isso, né? As recompensas virão no mês de Elu, mediante tudo aquilo que você semeou. Se você semeou, com certeza você vai colher. As recompensas virão. O amado está disponível no campo para aqueles que ouvem a ele. Neemias ouviu. Neemias ouviu. Neemias gerou relacionamento, intimidade. Neemias se posicionou e obedeceu. Por isso que nos 52 dias ele chegou no final do propósito. Ele tinha um propósito, reconstruir os muros. E nos 52 dias, no 25º dia, eita, Neemias acabou o propósito dele. Por quê? Porque ele cumpriu todas as etapas. Não pule etapa. Não pule etapa. Não quebre princípio. Quando você quebra um princípio aqui, lá na frente, aquele princípio te quebra. Neemias ouviu a voz do amado e restaurou os muros. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor neste mês de Elu. Ouvir o rei para ver o que é que ele tem para nossas vidas. O que ele tem para nos entregar. O que ele tem para dizer para nós nesse tempo. Nós precisamos estar dispostos. Nós precisamos estar disponíveis a ouvir a voz do Senhor. Se nós fizermos isso, irmãos, pode ter certeza que nós vamos desfrutar do melhor que Deus tem para a nossa vida em nome de Jesus. Uma chave vai virar dentro de você e você vai passar a andar nos ciclos do Senhor, desfrutando de tudo que Ele tem para você a cada mês bíblico do Senhor. A cada mês que o Senhor tem, você vai passar a desfrutar. Mas para isso você precisa entender. E para isso você precisa obedecer à voz do amado. Amém? Essa é a palavra. Fecho aqui nessa semana sobre o mês de Elu, né? Próxima semana vamos estar falando sobre os tronos, né? O trono de Hermes. Então, vai ser um tempo extraordinário. Não perca, né? Nosso apóstolo vai estar aí ministrando, pessoas vão estar ministrando, vai ser maravilhoso. Amém? Profeta Andréia, cadê a senhora? Vamos orar. Em nome de Jesus. Estou aqui. Gente, que palavra tremenda, né? E com essa palavra, shalom, né? Bom dia. A pessoa entra como se ela estivesse ministrando. E com essa palavra a gente encerra a 10ª semana, né? E isso é tremendo, porque o Senhor tem realmente nos sustentado, né? Nos fortalecido e tem nos liberado. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Pastora Elda, que palavra tremenda. Que simplicidade. E eu amo essa simplicidade, porque na simplicidade a gente consegue andar, né? Amém. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, amém. Que a presença de Deus esteja sobre as nossas vidas. Diante dessa palavra, nós entregamos, né? Essa 10ª semana ao Senhor. Em nome de Jesus. E que essa palavra tenha efeito na nossa vida. Que essa palavra produza frutos em nós, em nome de Jesus. Aleluia. E Satanás não tenha poder de ceifar as sementes que têm sido plantadas. Aqui, pelo contrário, elas sejam sementes poderosas que se tornarão árvores estrondosas e darão frutos que nos alimentarão a nossa casa e alimentarão aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Que você seja abençoado, guardado, protegido, tenha um restante de semana poderoso em Deus, um descanso excelente, de realinhamento, de reposicionamento. E a gente se vê semana que vem para a 11ª semana do propósito. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Shalom, Amém. shalom, queridos. Shalom, shalom, meu povo. Deus abençoe. Tchau, tchau.